Irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Nós vamos hoje começar a refletir na questão do pecado. Lembra que nós estamos olhando para essa série nas quartas-feiras, Homem, Pecado e Salvação, e hoje nós vamos começar a trabalhar a questão do pecado. Eu quero convidar você a ficar de pé mais uma vez, para que a gente possa ler juntos Romanos capítulo 5, versículos 12 e 13, apenas a primeira parte do versículo 13, acredito eu que dê para você acompanhar comigo a leitura ali. Vamos lá, lendo juntos? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Amém? Antes da lei ser dada, o pecado já estava no mundo. Os irmãos podem se assentar? Não há como negar que o pecado, ele entrou no mundo por meio de Adão, né? Por isso que é anterior à lei. Mas a pergunta que nós queremos responder nesta noite aqui, qual é a natureza desse pecado chamado pecado original? Eu sei que nós conhecemos muito bem essa história, né? Do Gênesis, né? O Adão e Eva criados por Deus, a serpente vem, conversa com a Eva, oferece o fruto que Deus havia proibido, né? Que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela come do fruto, dá ao marido, ele come do fruto, e aí então se instala o pecado no mundo. Mas qual é a natureza essencial desse pecado? Será que nós entendemos isso? Às vezes eu percebo assim que nós reduzimos toda a questão a uma desobediência simples. A gente diz assim, uma desobediência. Deus criou um mundo perfeito, colocou um homem e uma mulher no jardim, inventou uma árvore que podia ser a maçã, podia ser o abacaxi, podia ser, sei lá, qualquer coisa, né? Qualquer fruta. E disse assim, você não toca naquela fruta. E aquela fruta é um teste. Se eles tocassem na fruta, pronto, desobedeceu. Desobedecendo, entrou o pecado do mundo. Simples assim, não é? Mas será que esta é a natureza essencial do pecado original? É por causa de um fruto que Deus se embrolha todo, né? É por causa disso só que nós estamos vivendo hoje. Se a questão era apenas a de obedecer ou não obedecer a um mandamento específico de Deus, a solução então para o pecado é a obediência, não é? A gente ia dizer assim, bom, se o problema original lá foi desobediência, o que nós temos que fazer? Obedecer. E quando se pensa assim, nós vamos reduzir toda a vida do ser humano diante de Deus a um ato de obedecer às leis de Deus. E aí nós corremos o risco de transformar a vida no legalismo, porque a vida é obedecer leis tão somente. E pior que isso, nos dá uma noção de salvação por meio de obras, já que eu tenho que ficar obedecendo leis de Deus, já que o pecado original teria sido tão somente uma desobediência. A essência do pecado não foi só uma desobediência ao que Deus falou, não foi. A desobediência, ela já é resultado, ela já é consequência.
Quando se fala de pecado original, nós estamos falando de algo mais profundo que isto. Não estamos falando só do ato de que a Eva deu ouvidos à serpente e vai lá, então pega o fruto, come o fruto e fala para Adão: Adão, é gostoso, Adão, come do fruto para você ver. E aí ele come do fruto e pronto, de lá para cá, todos nós estamos enrolados, né? Numa vida de pecado, porque todos nós fomos contaminados por conta disso. Entenda que o pecado original, ele envolveu uma mudança radical na cosmovisão do homem. O que é cosmovisão? Cosmovisão é a visão de mundo. Este é o grande problema. O pecado original envolve isto, essa mudança profunda da maneira como o ser humano olha para o mundo que Deus criou para ele. Em Gênesis capítulo 3, existem duas visões de mundo, né, que são apresentadas ali, e são duas visões muito diferentes. Uma visão de mundo é a visão apresentada pela serpente, e a outra visão de mundo é a visão que Deus expõe, que é firmada na palavra que Deus tinha dito. Deus disse que o homem e a mulher poderiam comer de todos os frutos do jardim, tudo que estava no jardim era deles, era para eles. Mas, do fruto da árvore que estava no meio do jardim, chamado conhecimento do bem e do mal, desta não é para comer, né? Então, nós podemos dizer com isso que o pecado original e, consequentemente, a queda do ser humano ocorre antes que Adão e Eva comessem do fruto. Não é exatamente no comer do fruto que a queda acontece. A queda é um pouco anterior. Porque, entenda assim, ninguém levanta, até hoje é assim, né? Ninguém levanta de manhã e diz assim: minha vida está perfeita, eu sou feliz, está tudo bem, não me falta nada. Falta pecar hoje. Acho que eu vou pecar. Ninguém faz isso. Todos os nossos pecados têm histórias anteriores, né? Existe um caminho. Existe um livro antigo, não se publica mais, né? Que chamava... eu vou esquecer o nome do livro bem agora, né? Alguma coisa de mudança de hábito, né? Como mudar os seus hábitos, alguma coisa assim. Eu ainda vou me lembrar, né? Liberte-se dos maus hábitos, lembrei, né? E esse livro chamava esse caminho de rota do engano. Quer dizer, entre o ponto em que você está até a prática do que você vai fazer, existe uma rota do engano. Algumas coisas vão acontecer até chegar lá, né? E é saudável sempre, quando você se envolve com algum tipo de pecado que ele é vicioso, né, viciante, você tem que pensar: como é que eu chego lá? É nessa rota do engano que está a solução, e nunca no pecado em si. Porque se você ficar olhando só para o pecado em si, você não vence aquilo. Você tem que pensar: como é que eu chego lá, né? Por que eu vou praticar isso? Existe um caminho, né? Então nós precisamos olhar para o caminho da queda. Quando é que a queda acontece de fato? A queda, no caso de Adão e Eva, aconteceu no momento em que a Eva, e mais tarde o Adão também, decidiram que cabia a eles o julgamento entre a palavra de Deus e a palavra da serpente. Quem disse que era para pesar duas coisas na balança, né? Deus disse assim: eu crio vocês, eu dou para vocês tudo, mas tem uma árvore que eu não quero que vocês mexam nela. Não é para comer daquele fruto. É isso. Só que aí entra na história, essa é a visão de Deus, né? Aí entra na história a visão da serpente. E aí o Adão e a Eva resolvem colocar na balança as duas coisas. Quem disse que era para fazer isso? Era para desconsiderar completamente a palavra da serpente, né? Mas quando se põe na balança, achando assim: eu posso julgar entre um e outro, este é o erro do homem. Essa é a queda. Aí começa a queda. O Franklin Ferreira, ele afirma que o pecado original
era a declaração por parte do homem e da mulher de sua independência da autoridade de Deus. É aí que começou a queda. É quando o ser humano começa a raciocinar e pensar assim: é verdade, Deus falou isso, mas por que Deus falou isso? Quem disse que era para fazer isso? Não tem que raciocinar nada, né? Era simplesmente pensar assim, ó, Deus tem autoridade sobre mim, e Deus disse que eu não posso comer daquele fruto, eu não vou comer daquele fruto. Por quê? Porque Deus falou, só isso. Mas quando o homem começa a raciocinar, pensava, mas peraí, será que a serpente não tem razão? Começou a queda, porque ele se acha capaz de julgar entre uma coisa e outra coisa. Então, nesse momento em que eles usam da sua razão, e acham que a razão é um elemento confiável para julgar o que Deus havia dito, se aquilo que Deus disse era correto ou não, é aí que eles caíram no pecado. A decisão de comer o fruto foi decorrência natural. Lógico que comeu o fruto, né? Depois que eles julgaram na cabeça deles, eles iam comer o fruto. Era consequência natural. Porque se a questão era descobrir quem estava certo, é lógico que tem que comer o fruto, né? Pensa comigo, né? Se você tem uma ordem, diz assim, olha, não pega isso aqui, eu não quero que você pegue isso aqui. Tá, aí vem outro alguém e diz assim, ó, ele falou que não pode pegar aquilo ali, porque aquilo ali tem uma coisa que é boa. Aí no momento em que você no momento que você põe na balança, se quem disse que não pega e quem disse que pega, quem é que está certo, o que você tem que fazer? Você vai pegar, não é? Porque assim, tecnicamente se diz que a prova empírica é pegar. Eu tenho que pegar. Porque se eu pegar e acontecer alguma coisa, este ou aquele estava com a razão. Então, tomar do fruto e comer era consequência natural. Porque uma vez que eles colocaram em dúvida o que Deus falou, tem que pegar agora, tem que comer. Porque a ideia é assim, se nós comermos o fruto e acontecer nada, Deus não tem razão nenhuma. Agora, se a gente comer o fruto e a gente se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal, a serpente está certa. Quem é que está certo? Eles tinham que comer do fruto, né? Consequência natural. Então, Adão e Eva se colocam de uma forma que eles querem testar, eles querem saber com quem que está a razão. Entenda esse gráfico, né? Vamos imaginar assim que naquele momento ali, Deus é supremo. Deus é quem manda. Deus criou tudo. Deus criou o homem, criou inclusive a árvore, que diz que não é para comer do fruto. Aí você tem o homem e a serpente no mesmo nível. Entenda essa visão triangular, né? Deus está em cima, homem e serpente estão no mesmo nível. Por isso que a serpente tem acesso ao ser humano. O que acontece de fato? É isso. O que acontece é que o homem vai para o lugar onde Deus está. O homem se acha que ele pode colocar no lugar de Deus, então ele pode julgar, e ele reduz Deus e a serpente no nível onde ele estava, que é isso que ele acaba fazendo, não é? Então, Deus é quem julgaria entre o homem, o que ele faz, e a serpente, as suas ações. E tanto é que é isso que acontece depois, né? Deus continua lá. O homem não consegue mover Deus do lugar onde ele está, mas o homem pensa que ele pode. E quando ele pensa que ele faz isso, ele põe Deus para baixo. Então ele diz assim, deixa eu escolher, né? Quem está certo, a serpente ou Deus? Ele tem que comer o fruto. Porque ele tem que comer o fruto para verificar quem é que está certo. Não vou nem te dizer que é desse contexto todo aqui
que surge essa expressão que não tem nenhum lugar na Bíblia e que precisa tomar cuidado para utilizá-la, que é o chamado livre-arbítrio, né? O homem tem livre-arbítrio, né? O homem pensou que tivesse livre-arbítrio e se lascou. Porque no momento que ele faz isso, ele se coloca no lugar de Deus. Ele diz, quem está certo? É Deus ou é a serpente? É aí que aconteceu a queda. O momento que sobe no coração do homem essa autoexaltação, em que ele pensa, eu posso decidir. E toda vez que o homem pensa que pode decidir, vai ter problema, não é? Então, entenda esse gráfico, parece confuso, mas não é. O que o homem faz, ele vira. Deus estava em cima, homem e serpente embaixo, o homem toma o lugar de Deus e diz, eu vou colocar Deus e a serpente embaixo e vou escolher entre um e outro. Você entende? É uma luta por visão de mundo. Não é um fruto comido apenas. O fruto é só a prova. É só para ver quem é que está certo, né? Mas o fruto em si não é o pecado, não é a queda. O pecado e a queda começou antes. É quando o homem acha que pode tomar decisão a respeito dessas coisas. Bom, o homem fez, né? Ele vai lá e fez isso. Quando o homem faz isso, essa consequência, ela aparece imediatamente. E aí nós precisamos entender quais foram essas consequências do pecado original. Primeira consequência, a natureza humana se tornou totalmente depravada. Segundo Lois Berkhoff, que é um autor de uma teologia sistemática, os comportamentos que são registrados a partir do pecado, a partir dali que você pega a Bíblia, começa a ler, a partir do momento que eles pecam, Gênesis 3, tudo que se tem depois, muito próximo dali no Gênesis, até mais ou menos Gênesis capítulo 6, quando vem o dilúvio, mostra que todas as partes da natureza humana sofreram danos. A mente, a vontade, as emoções, até o corpo, tudo sofreu dano. Não porque o homem comeu da maçã, porque a gente reduz a isso, né? O homem comeu da maçã. Não. Porque o homem tentou usurpar o lugar de Deus. Foi isso que o homem fez. Quando o homem faz isso, a natureza humana se tornou totalmente depravada. Aí a gente ouve essas histórias, quando eu chegar no céu, se Adão estiver lá, eu quero pegar Adão, eu vou bater no Adão, porque foi o Adão que fez isso e eu que estou levando a culpa. Entenda assim, a visão de Deus para a humanidade é uma visão orgânica, não é uma visão de pessoa a pessoa, né? Deus olha para a raça humana em Adão, assim como Deus olha para a salvação em Cristo, né? Ele não olha para uma pessoa de cada vez, ele está olhando de uma forma orgânica, é uma coisa só, né? Toda a raça humana pecou, todos foram salvos aqui, porque Cristo fez isso pela humanidade. Então aqueles que aceitam a salvação, todos estão salvos, né? Essa é a visão de Deus. Mas é importante entender que a natureza humana se tornou totalmente depravada. A mente, a vontade, as emoções, tudo. Esse é o drama do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. Eu quero fazer o bem, mas não consigo, né? O mal que eu detesto, esse eu faço, né? Existe um mal que habita em nós. E esse mal vem lá de Adão. Porque lá em Adão houve algo que não é tão simples assim. Houve uma escolha de uma visão de mundo. Resolveu escolher a visão de mundo que a serpente apresentou. E ela tinha razão. O dia que vocês comerem do fruto, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ser como Deus. Essa foi a ideia do Adão. Então quero ser como Deus. Tentou usurpar o trono. Foi isso que ele fez, né? E de lá para cá, toda a natureza humana se tornou totalmente depravada. Uma outra consequência, o ser humano ficou alienado em 4 aspectos da vida. Alienado que a gente fala é que ele está em conflito, né? Então o homem rompeu o relacionamento dele com Deus.
Ele perdeu a plena comunhão com Deus. Imagina assim, você tem Deus no jardim que você mora, e Deus vem falar com você. Não é em oração, não é por meio de uma música, não é falar ao coração, não, é falar. Você ouve a voz de Deus, você consegue ter contato visual com Deus. Essa era a experiência que Adão tinha. Adão perdeu isto. Pior que isso, o homem se torna objeto da ira de Deus. Todos nós estamos debaixo da ira de Deus até que nos arrependamos e corramos para a cruz de Cristo, não é? Então, o homem rompeu essa relação com Deus, está alienado de Deus. Também o homem se alienou das outras pessoas. E isso se vê na perda de intimidade, de confiança, de transparência entre o primeiro casal. O Adão e a Eva já estão em conflito, imediatamente depois. Você percebe que, em contraste com a nudez, capítulo 2 de Gênesis fala, né? Estavam nus e não se envergonhavam. Agora eles querem se cobrir de todo jeito, eles têm vergonha. E ao invés de cada um assumir a sua responsabilidade, eles começam a jogar a culpa no outro. O Adão é cobrado e diz, é a mulher que o Senhor me deu. A mulher é cobrada e diz, foi a serpente. Ninguém assume a responsabilidade mais. Essa é uma consequência. O pecado fez isso. O ser humano ficou alienado do outro. A gente não se ama. A Bíblia tem que mandar a gente amar. Não é fácil amar, né? Porque nós nos estranhamos. O ser humano se estranha. A gente estranha o semelhante. Também não se pode negar que houve uma alienação da natureza. O trabalho que antes contava até com uma cooperação da natureza, porque havia elementos naturais, como a chuva fina, as pragas que não apareciam, não cresciam aquelas ervas daninhas. A Bíblia fala isso. Era perfeito, o jardim era perfeito. Tudo isso que era perfeito, agora se torna uma tarefa árdua. É difícil lavrar a terra, cultivar a terra. O homem tem que usar o suor do rosto. Por quê? Porque ele perdeu a comunhão com a natureza. Ele não tem mais essa comunhão com a natureza. Os animais passam a temer o homem. Lembra que foi ele que deu nome para os animais. Ele tinha contato com os animais. Mas agora não tem mais. Ele acaba se tornando estranho, né? Homem e animal se tornam estranhos. A própria natureza passou a gemer, como afirma Paulo em Romanos 8, 21 e 22, esperando a libertação, como Paulo diz lá, da decadência a qual foi submetida por causa do pecado. A natureza está decadente por causa do pecado. É uma consequência que vem, né? O homem está alienado agora também da natureza. E também o homem se aliena de si mesmo. Ele tem um problema consigo mesmo, porque a vergonha e a culpa entraram na consciência do ser humano. O ser humano era livre. Ele podia fazer o que ele quisesse, menos aquilo que Deus disse para não fazer, né? Mas agora ele tem problemas sérios com as coisas que ele faz. O significado real da vida se perdeu e o homem passa a viver entre uma atitude estranha que nós vivemos hoje, né? A gente se odeia e a gente se orgulha, né? Tem coisa que a gente faz que a gente deveria odiar e nós orgulhamos. Tem coisa que nós deveríamos nos orgulhar e a gente odeia. A gente é todo confuso, né? Tem problema de autoimagem, de autoestima. A gente se condena, se exalta. O ser humano é estranho. Se não fosse, não cresceria tanto as profissões dos psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, né? Porque a mente do ser humano, ele não consegue mesmo entender. Ele se confunde muito. Isso tudo é uma consequência dessa alienação que houve em vários aspectos da vida. O ser humano não está bem com Deus, não está bem com as pessoas, não está bem com a natureza e não está bem consigo mesmo, né? Isso é consequência do pecado. E uma outra consequência, a raça humana, ela foi condenada à morte física. Uma vez que pecou, o homem foi condenado a retornar ao pó
de onde ele veio. É isso que vai dizer em Eclesiastes 12:7, né? O homem volta ao pó para o espírito poder voltar a Deus que o deu. O homem é condenado à morte física. Ele não deveria morrer, né? O Franklin Ferreira, vou ler um trecho da teologia sistemática dele, diz assim: afinal, o primeiro casal foi expulso do Éden, onde tinham comunhão íntima com Deus. O homem perdeu, eu acho que eu tenho esse texto aqui, não tem não? Ah, tem aqui, ó. O homem perdeu o ambiente perfeito do paraíso. A ele foi negado o acesso à árvore da vida. Foi banido de um lugar de ordem, onde as suas necessidades eram completamente satisfeitas, para um mundo selvagem e cheio de perigo. Esse juízo severo simboliza o rompimento da sua comunhão com Deus e a perda de uma vida autêntica, plena e abençoada. O homem perdeu isso. Foi vedado que ele tivesse acesso à árvore da vida. Ele não vive mais eternamente, né, usufruindo do paraíso, né, como era a ideia de Deus, né? Ele foi condenado à morte física, e a morte nos causa tanta dor, né? Só essa semana, de gente próxima a nós, né, 2 pessoas faleceram. Cada velório que você vai pode estar idoso, pode ser alguém que estava muito doente, pode ser alguém que estava passando a hora de morrer, mas todo mundo chora, né? A gente sente dor, porque nós não estamos preparados para isso. O ser humano não foi feito para enfrentar a morte, mas a morte é uma consequência do pecado. Nossa luta hoje contra essa tendência pecaminosa que nós temos é decorrente da visão de mundo que Adão e Eva adotaram lá atrás. Eles colocaram a palavra da serpente e a de Deus como 2 opções a se escolher. E quando fizeram isso, eles acreditaram que a razão era suficiente para julgar entre bem e mal. Eu sempre acabo aqui ali citando isso e falo de novo, mas há uma coisa muito preciosa no Gênesis 3, né? Deus queria se relacionar com o ser humano. Essa era uma coisa simples. E o ser humano quis conhecer mais, que é isso que o fruto oferecia. E essa vai ser uma tentação que nós vamos ter que enfrentar até quando a nossa vida acabar, ou até quando esse mundo se findar. Esse conflito entre relacionamento e conhecimento. Tem muita gente que busca conhecimento, mas o conhecimento não proporciona relacionamento com Deus. É importante estudar, é importante ler a Bíblia, é importante fazer cursos, mas nunca permita que o conhecimento que você tem atrapalhe a sua relação com Deus. O que Deus mais quer é relacionamento. A nossa razão é traiçoeira. Foi o poder de raciocínio que levou Adão e Eva à queda. Nós precisamos pensar nisso, né? Sempre será um drama para a humanidade quando a gente tenta colocar Deus e o diabo no mesmo patamar, e nós estamos escolhendo entre um e outro. O que eu faço? A vontade deste ou daquele lá? São visões de mundo muito diferentes, né? A gente precisa aprender cada vez mais a abraçar a visão de mundo que Deus tem. E essa visão de mundo que Deus tem a ver com uma relação profunda com Ele. A Bíblia nos dá muitos caminhos de como podemos ter um relacionamento profundo com Deus e fugir do perigo do nosso próprio raciocínio. Amém? Paramos por aqui hoje, continuamos na outra semana. O meu desafio é que você saia daqui pensando nisso, né?
Aonde está de fato o pecado original? É mais do que simplesmente tomar de um fruto e comer. É algo que começa antes, muito mais profundo, muito mais sério. Se você entender isso, talvez você entenda as suas práticas, né? Que elas começam muito antes do que você tomar um fruto e comer, né? E aonde você tem que lidar, enfrentar essas batalhas que nós temos diariamente. Mas nós vamos aprofundar muito mais nesse assunto nas semanas seguintes. Vamos ficar de pé mais uma vez e nós vamos orar nesse momento.